Hoje iremos estudar um pouco sobre unidades de medidas. Em geral, na mecânica, a maioria dos conceitos carecem de unidades de medidas. Por exemplo, se eu disser que daqui até a minha casa é 100, não tem sentido se eu disser que a distância é 100. Porém, se eu disser 100 metros, a informação se torna completa. E 100 metros, por exemplo, é diferente de 100 quilômetros. Então a unidade de medida é crucial para que possamos entender as grandezas físicas e termos noção de sua dimensão. Aqui nós observamos, por exemplo, nessa tabela, à esquerda, algumas grandezas físicas que trabalharemos nesse curso. Por exemplo, unidade de tempo. Você sabe que você pode medir a unidade utilizar como unidade de tempo segundos, minutos ou horas, por exemplo. Então, uma unidade que iremos padronizar para a maioria dos problemas é o segundo. Essa unidade ela é padronizada num sistema chamado Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Para o caso da massa, a unidade padrão vai ser o quilograma. E para o comprimento, o metro. Lá em termodinâmica, vocês vão estudar a temperatura. Na verdade, essa temperatura é medida em Kelvin lá, mas a unidade mais conhecida aqui é o Celsius. Basicamente, no curso de mecânica, nós vamos trabalhar com unidade de tempo, massa e comprimento. Imaginemos esse exemplo. Você vai sair da sua casa e ir até a escola. Então, vamos supor que você gaste uma distância, que você percorra uma distância de 420 metros. Vamos considerar que você gasta um pouco mais de 1 minuto para chegar lá. Você pode ir de bicicleta, por exemplo. Então, eu vou estipular que o intervalo de tempo que você gasta da sua casa até a escola é 70 segundos. Existe um conceito na física que vai unificar essas medidas em uma nova. E a gente vai chamar essa medida de rapidez. Aqui no curso de mecânica, a gente vai tratar a rapidez como sinônimo de velocidade. Então a velocidade ela vai ser definida pela razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo que você gasta para percorrer essa distância. Então vamos lá, vou chamar a velocidade de v, como ela vai ser a distância dividido pelo tempo, o resultado que nós teremos é 420 metros dividido por 70 segundos. Quando você resolve essa fração, você vai encontrar 6 metros por segundo. Note que nós temos aí uma unidade de medida derivada, ou seja, ela envolve unidade de comprimento, metros, e unidade de tempo, segundos. Então ela tem uma certa vantagem no contexto de, no momento que você for dizer que você saiu da escola e percorreu 420 metros e gastou 70 segundos para isso, você pode simplesmente dizer que a sua velocidade foi 6 metros por segundo. Então é uma informação mais compacta. E nós utilizaremos na próxima aula. Aqui nós temos outras unidades derivadas. Lembrem que as essenciais, que nós vimos no primeiro slide, são comprimento, massa e tempo. Então aqui nós temos alguns exemplos de outras unidades. Por exemplo, nós vimos a velocidade. A velocidade é dada por metros por segundo. Por exemplo, no caso da força, que nós vamos estudar mais adiante no curso, a unidade de medida é Newton. E ela é dada por quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Existem outras unidades, como nós vamos ver, a energia, ela é dada em joule. Esse joule pode ser desmembrado em outras unidades básicas, como quilograma, massa, não é? Distância ou comprimento, metros, e segundo, que é a unidade de tempo. Da mesma forma, a gente vai estudar a potência, que é dada em watts. Inclusive, há um problema lá na lista do caderno didático envolvendo essa unidade. Ela pode ser desmembrada em quilogramas, metro por segundo ao cubo. Vocês não precisam lembrar disso agora. Nós vamos ter tempo suficiente para tratar com esses conceitos. O que é importante vocês lembrarem é que existem 3 unidades básicas e a partir dessas 3 a gente consegue derivar ou tirar delas outros conceitos que envolvem essas grandezas elementares. Por outro lado, nós temos alguns múltiplos de unidades de medidas que são importantes. Por exemplo,
Nessa tabela nós vemos esse N, ele significa nano. Nano quer dizer 10 elevado a menos 9. Vocês devem lembrar lá da matemática que 10 elevado a menos 9 corresponde a 1 dividido por 10 elevado a 9. Em outras palavras, isso é 1 sobre 1 bilhão. Bem, 1 sobre 1 bilhão é 0,000000001. Ou seja, é um número muito pequeno. Um exemplo de aplicação desse múltiplo de unidade é a nossa molécula de DNA. Observe que o diâmetro do DNA é da ordem de 2 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, 2 metros dividido por 1 bilhão. É muito pequeno e é muito desconfortável dizer dessa forma. Então lembremos que o 10 a menos 9 corresponde ao nano. Então no lugar de 10 a menos 9 nós podemos substituir por N. Dessa forma nós vamos ter 2 nanômetros. Então esse nano aqui corresponde a 10 a menos 9. Então fica mais prático dizer que o diâmetro do DNA é da ordem de 2 nanômetros. Bem, além do nano, nós temos outras unidades importantes, outros múltiplos de unidades importantes. Então aqui, por exemplo, nós temos o micro, que corresponde a 10 a menos 6. 10 a menos 6, lembremos, é 1 sobre 10 a 6. 10 a 6 corresponde a 1 milhão. Então isso aqui é 1 dividido por 1 milhão, que dá esse número pequeno aqui, como vocês podem ver. Então sempre que aparecer alguma grandeza com o valor da ordem de 10 a menos 6, nós podemos colocar esse símbolo para representar o 10 a menos 6, que é o micro. Da mesma forma, nós temos o mili. O mili significa 1 dividido por 1000. Então é comum, por exemplo, você escutar miligrama. Miligrama significa 1 grama dividida por 1000, ou seja, 10 a menos 3 gramas. Outro parâmetro comum é o quilo. O quilo a gente está mais acostumado, né? Tanto para a medida de massa, quando você vai na balança, por exemplo, sua massa é 50 quilogramas, ou seja, 50 mil gramas. Então, o quilo aqui, se tivéssemos um dicionário para isso, nesse dicionário você encontraria quilo igual a 1000. Então, quando aparecer o K, lembre que corresponde a 1000. Da mesma forma, nós temos aqui o mega, o M maiúsculo. Então, M maiúsculo corresponde a 10 a 6, já é um número muito maior, corresponde a 1 milhão. Por outro lado, nós temos o giga também. Da mesma forma, ele reproduz um número muito grande, nesse caso, 10 elevado a 9. Então, quando você tem alguma coisa da ordem de grandeza de 10 elevado a 9, quando aparecer o 10 a 9, que é 1 bilhão, você pode substituir pelo símbolo G maiúsculo, que significa giga. Vamos a alguns exemplos? Aqui, esse é muito simples. Aqui nós temos 1 quilômetro, ou seja, é 1 no lugar do quilo, lembremos que podemos substituir por 10 elevado a 3. Ou seja, 1 quilômetro corresponde a 10 elevado a 3 metros. Opa, mas 10 elevado a 3 corresponde a 1000. Então, no lugar de 10 elevado a 3, nós podemos colocar 1000. De forma mais simples, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, nós observamos aqui o quilo com a correspondência com o 10 a 3. Bem, é comum essa unidade de medida, é uma unidade de medida de potência. Esse W maiúsculo significa watt. Então, 1000 watts corresponde a, no lugar de 1000, você pode colocar um K. Então, fica 1000 quilowatts. Novamente, a correspondência entre o quilo aqui e o 1000. Aqui nós temos outro exemplo, 1 micrograma. Lembre que micro é sinônimo de 10 elevado a menos 6. Então, aqui é a correspondência. 1 micrograma corresponde a 10 elevado a menos 6 gramas. Lembre também que 10 a menos 6 corresponde a 1 sobre 1 milhão. Aqui nós temos outro exemplo, com o 10 elevado a 9 bytes. 10 elevado a 9 corresponde a giga, não é? Então você pode, ao invés de dizer 10 elevado a 9 bytes, compactar a expressão e dizer simplesmente 1 gigabyte. Então aqui é a correspondência do giga com o 10 elevado a 9. Bem, uma outra questão importante dentro de unidades e medidas
é a conversão entre essas unidades. Vamos a um exemplo prático? Imagine que o velocímetro do seu carro registre 72 km por hora. Eu quero saber quanto que isso corresponde a metros por segundo. Porque, como nós dissemos, a unidade de medida de velocidade ou rapidez, no sistema padronizado, no Sistema Internacional de Unidades, é metros por segundo. Mas, eventualmente, alguns instrumentos de medida vão registrar em quilômetros por hora. É mais apropriado registrar em quilômetros por hora em um veículo, por exemplo, do que em metros por segundo. Então, imagine o seguinte, eu preciso converter 72 km por hora em metros por segundo. Como que eu posso fazer isso? Bem, quilômetro a gente sabe que é 1000 metros, né? No lugar de quilo dá para colocar 1000, é tranquilo. E horas? Porque eu vou ter que converter aqui horas em segundos para essa unidade ficar compatível com metros por segundo. Então vamos lá. Nós sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos. Bem, e 1 minuto? Olha só, a gente tem a correspondência aqui de hora com minuto. Mas em 1 minuto? Quantos segundos cabem em 1 minuto? Então, a gente sabe que em 1 minuto tem 60 segundos. Então, observem a relação aqui. Eu tenho 60 minutos. Do lado direito, eu mantive os 60. No lugar de minutos, eu vou escrever 60 segundos. Vocês observaram? Eu vou destacar aqui para vocês. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, se eu multiplicar 60 por 60, eu vou obter 3.600 segundos. Então, uma grande parte do problema já está resolvida. Nós podemos observar aqui que quilômetros por hora, agora, no lugar de hora, eu vou poder substituir por 3.600 segundos. Então, vamos lá. A gente sabe que 1 quilômetro também é 1000 metros. Lembre que quilo corresponde a 1000. Então, no lugar de quilo, eu coloquei 1000 e o metro já estava lá. Então, olha só, substituição. Eu tenho aqui 72 km por hora, desde o início. No lugar de quilômetro, eu vou escrever 1000 metros. No lugar de hora, eu vou escrever 3.600 segundos. Aqui eu posso dividir do denominador para o numerador, ou seja, eu posso dividir 3.600 por 1000. Eu vou obter lá no denominador 3,6. Olha que interessante. Sempre que você precisar converter quilômetros por hora em metros por segundo, basta você dividir o valor em quilômetros por hora por 3,6. Quando eu divido 72 por 3,6, eu vou obter 20. Então o resultado é 20 metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Se você precisar converter metros por segundo em quilômetros por hora, o caminho é similar. Entretanto, como resultado, você vai observar que será necessário multiplicar esse valor por 3,6. Ou seja, quer converter quilômetros por hora em metros por segundo, divide por 3,6. Quer converter metros por segundo para quilômetros por hora, multiplique por 3,6. Então, finalizamos aqui a nossa aula de unidades de medidas. Até a próxima!